Você consegue ter o entendimento de quanto dinheiro em pequenas coisas você consegue perder dentro da tua propriedade? Tentem imaginar quantas coisas pequenas que parece que não fazem a diferença acabam interferindo na capacidade produtiva e financeira da tua propriedade. Meu nome é Sandro Charopem Machado, da Vet Quality, e eu estou aqui para mais um Vamos Falar de Vaca. Dentro do dia a dia da propriedade leiteira, nós precisamos entender cada vez mais que existem fatores que acabam reduzindo a eficiência financeira da propriedade, que é diferente da eficiência produtiva. É importante a gente entender isso, porque eu posso ter uma propriedade extremamente eficiente sob o ponto de vista produtivo, produzir muito, produzir mais leite. No entanto, essa propriedade ela não ser eficiente sob o ponto de vista financeiro. Ou seja, ela produz muito, mas ganha pouco. E isso, normalmente, nós temos visto como o mais comum, o mais corriqueiro. São propriedades que aumentam a produção ano após ano, né, período após período, aumentam a quantidade de leite produzida, mas reduzem o ganho final. E isso muitas vezes está vinculado a quê? A os chamados sabotadores de produção. O que são os sabotadores de produção? É tudo aquilo que rouba o dinheiro, né? Rouba, entre aspas, o dinheiro da tua propriedade e muitas vezes você não percebe. Né? Você só vai perceber se você tiver uma boa contabilidade para entender, muitas vezes, aonde vai esse dinheiro. Por isso que a gente entender quem são, o que são os sabotadores de produção é fundamental dentro da propriedade. Porque, como eu estou dizendo, buscar uma produção maior, aumentar a quantidade de leite produzida no dia a dia da propriedade, muitas vezes é a busca que o produtor mais tem. É o que ele mais busca dentro da propriedade, é aumentar a quantidade de leite produzido. Porque a gente tem essa ideia clara que se eu aumentar a quantidade de leite produzido, consequentemente ou diretamente, eu vou aumentar também o ganho da propriedade. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque na maior parte das vezes, quando eu aumento a quantidade de leite produzido, eu acabo aumentando também os custos, principalmente os custos variáveis. E isso mexe na minha margem de lucro. Então é importante as pessoas entenderem isso, que nem sempre aumentar a produção de leite é melhorar a condição financeira da propriedade. Então, por isso que a gente precisa identificar os chamados sabotadores de produção, identificar eles, priorizar eles e depois combater eles. São 3 passos. O passo 1 é identificar quais são os sabotadores de produção que eu tenho dentro da minha propriedade. Toda a propriedade tem sabotador de produção. Não existe uma propriedade leiteira sem perdas. O nosso trabalho é buscar identificar essas perdas para ver aonde nós vamos atuar. O segundo passo, depois que eu identifiquei os sabotadores, eu priorizo eles. O que quer dizer priorizar? É determinar quem tem mais impacto na minha propriedade. Quem causa mais impacto? Eu tenho pequenos sabotadores que muitas vezes são coisas que corrijo e que muitas vezes, do ponto de vista financeiro, não vai fazer diferença, mas eu tenho sabotadores maiores que muitas vezes impedem o desenvolvimento financeiro da minha propriedade. Então eu preciso buscar reconhecer quem são, buscar priorizar eles
para aí então fazer todo um procedimento para atacar, né? Para corrigir esses sabotadores e fazer com que esse dinheiro fique dentro da propriedade. Ah, é preciso entender isso. O produtor precisa ter esse entendimento. E isso tu só vai fazer com gestão. Isso tu só vai fazer com gestão. Quantas propriedades a gente consegue observar que o problema está na manutenção? Muitas vezes um gasto excessivo com manutenção. Muitas vezes um gasto excessivo na produção de um determinado alimento. Um gasto excessivo, ou seja, eu tenho custos elevados que acabam determinando uma redução de ganho. Tá? Então, quando o produtor entende isso, ele entende que eu tenho que ter a visão para os dois lados, para a produção e para o custo. E quando eu falo custo, as pessoas podem dizer assim, mas os produtores, eles toda hora eles estão falando em custo, toda hora, mas não é somente falar em custo. É entender como cada custo interfere na sua propriedade. Por isso que um fluxo de caixa, uma planilha bem feita, ela acaba determinando como é que se diz, uma eficiência de avaliação que me indica qual custo realmente interfere. Eu vou pegar um exemplo muito simples para a gente entender. Muitas vezes a propriedade ela corta as vacinas, né? Eu não estou tendo uma doença, X e eu vacino para essa doença, então eu vou cortar ela, certo? Aí tu vai olhar no fluxo de caixa, vacinas no ano todo, em um ano de produção, corresponde a 0,02% do custo. Ou seja, o custo que tu mirou, ele tem uma interferência mínima dentro do sistema produtivo. Então eu tenho custos maiores que muitas vezes vão ter uma interferência muito maior, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então entender isso, cumprir esse passo a passo, ou seja, revisando, determinar sabotadores de produção, colocar uma hierarquia neles, né? Priorizar, determinar quem é mais importante, quem é menos importante, e aí criar um planejamento para atacar esses sabotadores de produção. Esse é um ponto fundamental para a gente fazer com que o dinheiro fique dentro da propriedade. Porque sem isso, a eficiência financeira se perde, e se a eficiência financeira se perder, não adianta eu ser eficiente sob o ponto de vista produtivo. Eu tenho que ser eficiente sob o ponto de vista produtivo e eu tenho que ser eficiente sob o ponto de vista financeiro. Isso vai determinar o que a gente chama de sustentabilidade financeira da propriedade. Sem isso, a propriedade não sobrevive. Espero que eu tenha ajudado. Não esqueça, curta, compartilhe, comente nesse vídeo para a gente fortalecer cada vez mais esse canal de conhecimento na atividade leiteira. E não esqueça, vamos sempre falar de vaca. Um grande abraço e até a próxima.